Boa noite, amados irmãos, boa noite a todos que estão nos ouvindo, nos assistindo. Graça e a paz do Senhor Jesus sobre sua vida. Estamos aqui nessa noite para adorar o nome do Senhor e eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia, abrir no Salmo 92. Pega a sua Bíblia, abra e vamos fazer a leitura da palavra de Deus, iniciando assim o nosso culto dessa noite, culto de celebração ao nosso Deus. Diz assim o salmista: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar de manhã a tua misericórdia e durante as noites a tua fidelidade, com instrumento de 10 cordas, com saltério e com a solenidade da harpa. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui nessa noite para render graças ao nome do Senhor e eu quero convidar você, juntamente comigo, juntamente com os nossos irmãos que estão aqui, para celebrarmos o Senhor com toda alegria no coração, porque Ele é merecedor de toda honra e toda glória. Convido você à oração. Feche seus olhos e vamos orar. Deus querido, nós estamos aqui nesta noite para celebrarmos mais uma vez. Estamos aqui, ó Deus, reunidos na tua casa, ó Deus, e os nossos irmãos estão reunidos conosco nesse momento, ainda que distantes daqui, mas nós estamos em um só espírito, em um só pensamento, unidos no Senhor para adorar a Ti. Que nessa noite, ó Deus, o Senhor seja exaltado, seja adorado, seja engrandecido, que o Senhor derrame sobre a Tua igreja o bálsamo do Senhor, a Tua alegria, o encorajamento do Senhor. Queremos nessa noite, ó Deus, sairmos desse tempo aqui melhores do que começamos, que possamos sair desse momento, ó Deus, mais cheios da graça do Senhor, mais robustecidos na fé, em nome do Senhor Jesus, que agora o Teu Espírito toque nesse coração, ó Deus, nessa vida, ó Deus, que possivelmente, ó Deus, possa estar com algum problema, atribulado, que o Senhor venha tirar toda a tristeza, venha colocar a alegria do Senhor, que nós possamos Te adorar, livres de todo o peso, de todas as amarras, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor, com toda alegria no coração, com todo desprendimento, ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Vamos adorar o nome do Senhor. Graça e paz, boa noite a todos. Vamos celebrar aquele que vive e reina para todo sempre. O Senhor marchando-se, seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. A contra nós merecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O Messias marchando-se, em suas mãos a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Declare com a gente: o nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos
presença dele, amém? Amém. Se você estiver em casa, aplaude a Deus, estão sozinhos mesmo, amém? Pra sempre, amém. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Com profundas riquezas do saber e o conhecer de Deus, com insondáveis teus juízos e seus caminhos. Vamos declarar a Ele a honra, a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Vamos lindo coral aí, cante com a gente. A Ele a glória. A Ele a glória. A Ele a glória. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Pra sempre, amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, que diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Amém. Uma proposta que nos foi feita, uma proposta de uma jornada, de uma carreira. A palavra de Deus nesta noite nos ordena a corrermos com perseverança essa jornada que nós damos o nome da jornada de fé. Todo aquele que entregou a sua vida ao Senhor Jesus, iniciou-se uma jornada com Deus. Isso significa que tudo que passou, a vida anterior foi morta, acabou-se. Agora eu e você temos uma nova vida e assim também uma nova jornada, um novo estilo de vida. E agora nós corremos a carreira que é a carreira da fé. Isso significa que eu e você não temos a mínima possibilidade de chegarmos ao final dessa carreira, dessa jornada, dessa corrida, se não for através da fé. E é por isso que o escritor aos Hebreus, ele está dizendo para nós, no capítulo 12 da carta aos Hebreus, que nós não estamos sozinhos nessa jornada,
Eu e você estamos caminhando com o Senhor Jesus, estamos destinados para a glória e nós estamos indo para lá, mas o escritor aos Hebreus fala assim, olha, foi dado para vocês uma jornada, foi feita essa proposta de uma caminhada com Deus, essa caminhada é feita através da fé, e vocês não pensem que vocês são sozinhos, vocês estão sozinhos nessa jornada, porque o capítulo 12 começa dizendo, portanto, nós temos a nos rodear uma grande nuvem de testemunhas. O escritor está nos falando que existe uma multidão de pessoas que não estão nos vigiando, mas elas mesmas, essa multidão de pessoas, essas pessoas são testemunhas de fé. Essas pessoas são pessoas, homens e mulheres, servas do Senhor, que correram a carreira da fé e venceram a jornada, perseverando na fé. Como diz o capítulo 11 de Hebreus, o capítulo 11 inteiro, nos narra a história desses homens, dessas mulheres, que correram essa mesma jornada que eu e você estamos correndo hoje, destinados para a glória, em direção à glória de Deus, em direção ao céu. Esses homens e mulheres também correram com perseverança, mas foi pela fé. A vitória dessa jornada não se dá pelo seu esforço próprio. A vitória que nos está proposta e está nos esperando lá no final, não se dá pela minha força de vontade, não se dá pelo meu conhecimento, não se dá pela a minha força interior, se dá por fé. E como o escritor aos Hebreus começa definindo fé, fé é a certeza, é a garantia das coisas que se esperam, e o alicerce, a convicção de fatos que não se veem, pois pela fé foi que os antigos obtiveram o bom testemunho. Foi pela fé, foi pela confiança e pela certeza. Certeza em quê? Certeza nas promessas do Senhor. Eles ouviram o chamado do Senhor e obedeceram por fé. E é assim que o escritor aos Hebreus começa a narrar as histórias dos homens e mulheres de Deus nessa galeria da fé. E nós podemos ver, por exemplo, no versículo 4 do capítulo 11, Abel. E começa por Abel porque Abel foi a primeira pessoa que pela fé ela ofereceu a Deus um sacrifício e pela graça e misericórdia de Deus foi aceita. Abel, ele foi aceito por Deus, não porque a sua oferta era maior do que a de Caim, mas porque ele foi até Deus, oferecendo a sua oferta como uma atitude de fé, com uma atitude de confiança no Senhor. E aí nós continuamos a ver a história dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e o versículo 8 diz que quando Deus chama Abraão, lá em Ur dos Caldeus, ele parte para essa jornada de fé, para essa caminhada com Deus, e a palavra de Deus fala que ele não sabia para onde ia, mas ele sabia quem estava chamando. Ele não tinha certeza do que ia acontecer, mas ele tinha uma convicção daquele que chamou e que lhe fez a promessa, aquele era fiel para cumprir. E a palavra de Deus fala que ele, pela fé, Abraão, Isaque e Jacó, peregrinaram pela terra da promessa, mas pela fé, eles já viam algo mais do que a terra prometida. A palavra de Deus diz, do versículo 8 até o versículo 17, que Abraão, Isaque e Jacó peregrinaram por essa terra, perseverantes na fé, crendo na promessa, mas eles sabiam que a terra prometida era somente a ponta do iceberg da promessa, porque eles caminhavam como peregrinos, eles não fizeram casas fixas, mas eles viviam morando em tendas, como peregrinos, como por aquelas pessoas que passam de passagem pela terra de outras pessoas. E a palavra de Deus fala que eles faziam isso
porque eles almejavam uma pátria superior, uma cidade que tinha fundamentos. Eles caminhavam pela terra da promessa, mas eles estavam olhando, na verdade, a terra prometida, aquela terra que realmente tem fundamentos, que é a cidade celestial. Eles já estavam almejando viver com Deus, viver no céu com o Senhor. E é assim que também a palavra de Deus fala de Moisés, que pela fé ele não ficou entusiasmado com a riqueza do rei de Faraó, ele não ficou envolvido com as coisas dessa terra. Antes, ele abriu mão de tudo para fazer a obra de Deus, para fazer a vontade de Deus, e ele não ficou com medo da cólera do rei, e pela fé, ele celebrou a Páscoa, apontando para o Senhor Jesus, que viria muito tempo depois. E ainda o capítulo 11, continua narrando a história dos reis de Israel, a história de mulheres como Raabe, a meretriz. Também continua falando a história de homens e mulheres que pela fé, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, tiveram força na fraqueza, mulheres que receberam pela ressurreição seus filhos, que estavam mortos, outros que por sua vez passaram pela prova dos escárnios, outros que foram apedrejados, provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de ovelhas, de cabra, de peles de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos e necessitados. Esses homens, essas mulheres caminharam nessa jornada pela fé e obtiveram um bom testemunho diante de Deus por sua fé. E é por isso que no capítulo 12, o escritor aos Hebreus, ele fala assim: olha, nós temos essa nuvem de testemunhas, homens e mulheres que nos mostram e demonstram para nós que é possível viver na jornada da fé e sermos vitoriosos, agradarmos o coração de Deus. E aí o escritor aos Hebreus fala assim: então, nós temos, primeiro, uma grande nuvem de testemunhas, homens e mulheres que já venceram essa jornada, e nós também podemos vencer. Não são as lutas, as tribulações, não é a epidemia, não é a paralisação que vai fazer com que nós recuemos, retrocedamos, mas nós vamos perseverar. E ele fala assim: olha, então a primeira coisa que você tem que fazer é você desembaraçar de todo o peso que está travando a sua vida. Você tem que se desembaraçar, e aquilo que está desembaraçando tem que ser jogado aos pés da cruz. Aquilo que está atrapalhando a sua jornada de fé, aquilo que está se tornando um peso para a sua vida, você precisa renunciar, porque quando nós olhamos para os heróis da fé, todos eles tinham falhas, todos eles tinham seus traumas, as suas dificuldades, as suas ambiguidades, mas todos eles desembaraçaram os seus pés, jogando diante de Deus as suas lutas, as suas provações, as suas tribulações, e pela fé eles peregrinaram por essa terra e foram vitoriosos. Por isso, nessa noite, você precisa olhar para si, olhar para o seu coração e ver o que está trazendo peso para a sua jornada da fé, aquilo que você precisa diante de Deus agora abandonar, abrir mão, para que você possa caminhar livremente nessa carreira de fé. O escritor aos Hebreus também diz assim: olha, você precisa desembaraçar os seus pés de todos os pesos, mas você também precisa se livrar do pecado que tenazmente te assedia. A palavra de Deus fala que o pecado está a cada dia à nossa porta. O apóstolo Paulo em Romanos diz que aquilo que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas aquilo que ele detesta, aquilo que ele abomina, está sempre adiante dele. Essa é uma realidade de todos nós. Nós somos servos do Senhor Jesus, nós cremos em Deus, nós abandonamos nosso pecado, nós abandonamos a velha vida,
mas nós constantemente somos assediados pelo pecado, pelos desejos da carne, e a palavra de Deus fala assim: olha, você está nessa jornada, e para que você consiga vencer nessa jornada pela fé você precisa abandonar o seu pecado, pela fé você precisa renunciar os seus erros, pela fé você deve viver uma vida de santidade diante do Senhor. Aí o escritor aos Hebreus fala assim: olha, desembaraça os seus pés do peso, abandone o seu pecado, mas você precisa correr essa carreira com perseverança. Para mim e para você, irmão, não há outra saída, não há outra escolha, a não ser perseverarmos diante de Deus, rumo à salvação, rumo à cidade santa, rumo à glória de Deus. O capítulo 10 aos Hebreus, versículo 39, diz assim: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Meu irmão, você não é daquele, como diz o escritor aos Hebreus, daquele que desiste, daquele que volta atrás, daquele que se sente derrotado e abandona tudo. Você é aquele que permanece na fé, você é aquele que continua perseverante, porque você não persevera por causa das suas forças, você persevera por causa da graça do Senhor Jesus sobre sua vida, você persevera por fé, crendo nas promessas do Senhor, crendo que aquele que iniciou a boa obra vai terminar, crendo que o Espírito Santo de Deus é que te ajuda, é que te toma pela mão direita e que te conduz pelo caminho eterno. Mas o escritor aos Hebreus também diz: olha, você precisa estar olhando firmemente para Jesus. O começo desse versículo fala que nós temos uma nuvem de testemunhas, de homens e mulheres que caminharam por essa terra e por causa da fé perseveraram e foram vitoriosos e obtiveram um bom testemunho. Agora o escritor aos Hebreus fala assim: você deve olhar firmemente para o Senhor Jesus. Primeiro, porque Ele é o autor e consumador da fé. É o Senhor Jesus que gera essa fé no seu coração. É o Senhor Jesus que faz o querer e o realizar na sua vida. Então nós temos que caminhar a jornada da fé, olhando firmemente para o Senhor Jesus. As lutas e as tribulações estão adiante de mim, e eu estou caminhando por meio das lutas, das tribulações, mas os meus olhos não estão fixos nas lutas, nas tribulações, nas dificuldades dessa vida, nos desafios dessa vida. Os meus olhos estão fitos no autor e consumador da minha fé, que é o Senhor Jesus. E o autor fala assim: você deve olhar para Ele, porque Jesus, Ele abriu mão da alegria que estava lhe proposta. Ele abriu mão de estar sentado no trono para se fazer homem, e Ele andou por essa terra como eu e você, e Ele suportou todas as lutas. A palavra de Deus fala que o Senhor Jesus foi provado em todas as coisas, foi tentado em todas as coisas, e foi vencedor sobre todas elas. E por isso que o escritor aos Hebreus fala: olhe firmemente para Jesus, olha para Jesus, veja os passos de Jesus, veja como Jesus reagiu em cada circunstância adversa da vida. Veja como Jesus se saiu diante de pessoas boas, diante de pessoas ruins. Veja qual foi a reação de Jesus diante da tentação do diabo. Veja como Jesus confiou no Pai. Veja como o Senhor Jesus andou pela palavra do Pai. Veja como o Senhor Jesus andou em obediência. E é isso que o escritor aos Hebreus diz para nós: olha, olhe firmemente para Jesus, olhe o que Jesus fez. Ele veio a essa terra, Ele andou aqui nesse lugar e foi para a cruz, e venceu a cruz, porque os seus olhos, os olhos de Cristo, estavam sempre fitos no Pai. Jesus andou por essa terra em obediência à palavra de seu Pai. Ele fez a vontade do Pai, e é por isso que quando nós lemos no Evangelho de João, Jesus fala: Pai, agora eu te glorifiquei, porque agora eu concluí a obra que o Senhor mandou que eu concluísse.
o escritor aos Hebreus fala assim: olha, olhai para Jesus, porque ele andou como homem, ele se fez carne, ele sofreu, ele foi tentado, ele foi morto, mas ele ressuscitou e agora ele está sentado à direita de Deus. O escritor aos Hebreus está falando assim: olha, nós vamos passar lutas e tribulações, a vida é difícil mesmo, as lutas, as doenças, as epidemias vão vir, a falta de dinheiro, o desemprego virá sobre nós, mas nós venceremos essa terra, nós venceremos as lutas que vão surgindo sobre nossa vida, e no final nós nos assentaremos também à direita de Jesus, nós reinaremos com o Senhor Jesus, nós seremos mais do que vencedores, como nós já somos desde agora, pela fé em Cristo Jesus. Mas finalmente ele diz: olha, e considerai também atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si, para que você não fique fatigado e desanimando em vossa alma. O escritor aos Hebreus, ele está falando assim: olha, você está nessa jornada de fé, você tem uma nuvem de testemunhos, pessoas iguaizinhas a você, todas cheias de falhas, de medos, de incertezas, mas eles iniciaram uma jornada de fé, e eles viveram por fé, e foram vitoriosas por fé, e obtiveram um bom testemunho por fé, e nós devemos olhar para elas, porque nós não estamos sozinhos. Milhares e milhares de santos de Deus já passaram pelas mesmas lutas que estamos passando, e eles foram vitoriosos. A palavra de Deus fala: nós seremos também vitoriosos. Precisamos também desembaraçar os nossos pés com todo o peso, e colocar aos pés da cruz, e deixar que Deus cuide de nós, e vamos correr livremente. Devemos abrir mãos diante de Deus do nosso pecado, devemos nos arrepender, nós devemos fugir da aparência do mal, e vivermos em santidade. Devemos olhar para Jesus, para a obra de Cristo, mas também devemos considerar atentamente, que Jesus suportou tamanha oposição de pecadores. O escritor aos Hebreus está falando assim: olha, quando você se sentir muito sobrecarregado pelas lutas, pelas tribulações, quando você tiver com seu coração e a sua mente tomada de medo, e que porventura venha querer a desistir, considere o que Jesus fez. Jesus suportou a oposição de pecadores, Jesus suportou a agonia da cruz por mim e por você. Ele não desistiu, ele não voltou atrás, ele foi até o fim, e por ir até o final, sendo morto naquela cruz, ele pôde dizer: está consumado, está feito. Agora, pela morte de Cristo lá na cruz do Calvário, nós temos agora essa liberdade para vivermos. Nós agora somos livres do pecado, livres da morte, e agora nós temos vida eterna. Considere atentamente que o Senhor Jesus suportou tamanha luta, uma luta que nós não temos nem como imaginar. O peso que veio sobre o Senhor Jesus não tem como ser comparado ao peso que nós carregamos. E o escritor aos Hebreus fala assim: olha, considere atentamente o que Jesus suportou por você, porque se nós olharmos para Jesus, que ele suportou a cruz pelos nossos pecados e foi vencedor, nós nos encorajamos nele, porque nós sabemos que se Jesus foi vencedor, nós também seremos. Se Jesus morreu e ressuscitou, nós ressuscitaremos com ele também. Se Jesus está glorificado, nós seremos glorificados com ele. Se Jesus reina eternamente, nós reinaremos com ele. Por isso, nessa noite, eu quero trazer essa palavra ao seu coração, para que você permaneça na jornada da fé, confiante, firme, olhando para o Senhor Jesus, para que você venha conquistar
a eterna aliança, para que você, no final de tudo isso que você está passando, você possa falar como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Agora a única coisa que me resta é receber da mão do Senhor Jesus a coroa da vida. Meu irmão, minha irmã, permaneça na jornada, permaneça firmemente e perseverante, porque nós não somos daqueles que retrocedem, nós somos daqueles que vencem pela glória e pela graça do Senhor Jesus. Eu quero orar por sua vida. Você que porventura nessa noite, você sabe que está correndo a carreira da fé, mas você está fraco, está frágil. A boa notícia é que você não está sozinho. A boa notícia é que muitos daquelas pessoas, se não todas as pessoas que estão ali na galeria da fé, na galeria dos heróis da fé, em Hebreus 11, todas essas pessoas tinham falhas, todas essas pessoas tinham fraquezas, mas eles permaneceram na fé, eles permaneceram na confiança, na certeza, na promessa do Senhor Jesus. Você é fraco, eu sou fraco, eu sou necessitado, você é necessitado, necessitada, mas é o Senhor Jesus que cuida de nós. É o Senhor Jesus que faz o querer e o realizar. É o Senhor Jesus que fortalece a nossa fé para continuarmos nessa jornada. E eu quero orar com você nesse momento, para que o Espírito Santo de Deus renove as suas forças, para que o Senhor Jesus robusteça a sua fé, para que você possa dormir em paz e ter uma semana transbordante de graça e de alegria. Então eu quero convidar você à oração. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, Pai eterno, Deus poderoso, nós estamos diante do Senhor e acabamos de ouvir a Tua palavra. Essa palavra, ó Deus, que nos confronta, mas também nos encoraja. Essa Tua palavra, ó Deus, que afirma que nós estamos nessa jornada de fé, nós estamos caminhando a passos largos para a glória. Nós, ó Deus, estamos destinados à glória do Senhor. Ó Deus, mas nós sabemos que nessa jornada nós passaremos por muitas lutas, muitas tribulações. Ó Deus, alguns pesos que vão, ó Deus, entrando no nosso coração e, ó Deus, vão atrapalhando a nossa jornada. Ó Deus, em nome de Jesus, que nesta hora, ó Deus, tire todo o peso que está na vida desse teu servo, dessa tua serva, tudo aquilo que está tornando a jornada difícil, que o Senhor, ó Deus, tenha misericórdia dessa vida, fortalece esse coração, fortalece a fé do teu servo, faça com que todos nós perseveremos, ó Deus, olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Cristo Jesus, olhando para a obra de Cristo Jesus, que Ele suportou a cruz, ó Deus, e o Senhor Jesus não desanimou, e por não desanimar, nós estamos aqui agora, vivendo livres, como cidadãos do reino dos céus. Oh Deus, nos faça vitoriosos, enche o nosso coração de alegria, enche o nosso coração do contentamento dos céus, e ó Deus, fortalece a fé do teu servo e da tua serva, em nome do Senhor Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus, amém. Bem, gente, essa canção que a gente vai estar cantando agora se chama Na Contramão do Mundo, Nani Costa. É só chegar lá no YouTube, colocar Nani Costa Na Contramão do Mundo, né? É um clipe, já está produzido, está bem bacana. Compartilha, divulga bastante, dá os seus likes lá, você entra no nosso canal, entra, Nani Costa Na Contramão do Mundo. Canta com a gente, tá bom? Amém. Se tornam os meus atos definem meu caráter escreve
a ser fiel. Vai lá, compartilhe. Jesus te abençoe, meu irmão. Amém. Graças a Deus, estamos encerrando mais um culto. Louvado seja o nome do Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos abençoado. Estamos alegres, estamos satisfeitos no Senhor, e eu desejo que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, abençoe a sua família, que você tenha uma semana maravilhosa, debaixo do cuidado do Senhor, rompendo em fé, confiando nas promessas do Senhor. E eu quero orar com sua vida, eu quero orar e impetrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Feche os seus olhos e vamos orar. Deus querido, nós agradecemos o Senhor por esse tempo que passamos aqui diante do Senhor, louvando, engrandecendo, exaltando o teu santo nome. Agora, ó Deus, clamamos e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos dê uma semana maravilhosa, que a tua mão, ó Deus, esteja estendida sobre cada uma família, sobre cada um dos nossos irmãos que estão, ó Deus, participando desse culto. Ó Deus, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos abençoe, que nessa semana, ó Deus, possamos receber boas notícias, que o Senhor dê boas ideias, ó Deus, bons sentimentos, bons pensamentos aos corações, à mente dos teus servos, que a tua mão esteja nos guiando, em nome do Senhor Jesus, e que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, esteja sobre sua vida, sobre sua casa, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida, a sua família, em nome de Jesus. Amém.